Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da nota 10 Assessoria Acadêmica. Hoje a gente vai realizar a atividade de mapa de cálculo diferencial integral 2 do módulo 51 de 2025. Essa atividade aqui, ela traz uma contextualização aqui pra gente sobre integrais de linha e o teorema de Green e pede para a gente calcular a integral de linha, campo vetorial dado ao longo do triângulo de vértices A, B e C com orientação no sentido anti-horário. Guardem essa informação aqui, ó. Isso será importante para a gente no futuro, que quando a gente for realizar a letra A. Antes de realizar a letra A, é importante que a gente relembre o que são integrais de linha. Integrais de linha ou integral curvilínea é uma integral em que a função a ser integrada é calculada ao longo de uma curva. A função pode ser um campo escalar ou um campo vetorial, certo? E a gente tem a representação de uma integral de linha. Qual que é a diferença dela para uma integral simples? Uma integral simples, ela acontece em um plano, né, entre dois pontos, A e B. Já uma integral de linha ocorre em um espaço e é calculada ao longo de uma curva, como a gente vê aqui pela figura, certo? As integrais de linha elas podem ser divididas em dois grupos. As integrais sobre um campo escalar, onde a nossa integral de linha se resume a esta multiplicação aqui, certo? Onde a gente tem uma função simples x, y, e também temos o grupo da integrais de linha sobre um campo vetorial, onde a nossa integral de linha é representada pela multiplicação aqui entre multiplicação escalar entre nosso campo vetorial e a nossa parametrização. Onde o nosso campo vetorial e a parametrização podem ser divididos em duas componentes. Uma componente no eixo y aqui e uma componente no eixo x, certo? Da mesma forma a nossa parametrização, uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. Assim, a multiplicação escalar entre esses dois vetores aqui, né? Nosso campo vetorial e nossa parametrização será o seguinte, será a multiplicação entre o componente no eixo x do campo vetorial vezes a componente no eixo x da parametrização mais a componente no eixo y do campo vetorial vezes o componente no eixo y da parametrização. Chegamos nessa expressãozinha aqui, certo? Então a gente pode reescrever a nossa integral de linha desta forma aqui, ó, certo? Escrito dessa forma aqui, a gente pode observar que a gente precisa parametrizar as nossas curvas antes de calcular a integral. Então, para a gente parametrizar um segmento de reta, né, que será aquela nossa curva ali, caso, considerando dois pontos A e um ponto B, a gente tem a parametrização definida por, a nossa parametrização será igual ao ponto inicial mais o vetor diretor vezes o parâmetro t aqui, certo? Onde o vetor diretor é dado pelo seguinte, será o ponto x final, do ponto final, x do ponto final, menos o x do ponto inicial, e o y do ponto final, menos o y do ponto inicial. E a gente tem o nosso vetor diretor da nossa parametrização, certo? Então, partindo dessas explicações, a gente já pode calcular essa letra A aqui, certo? Aqui a gente tem os segmentos do nosso triângulo ali, que será utilizado para calcular a integral de linha, certo? Segmento AB, BC e CA, certo? Porque é no sentido anti-horário, certo? Então, parametrizando o segmento AB, a gente sabe que o ponto inicial é o ponto A, em coordenadas 1 e 1. O vetor diretor, então, será o x do ponto final, que será o x do ponto B aqui, que é menos 1, menos o x do ponto inicial, que é 1, que é o do A ali, certo? E o y do ponto final será 1, que é o do ponto B, menos o y do ponto inicial, que é 1 também, que é o do ponto A ali. Realizando então esses cálculos aqui, a gente tem que o nosso vetor diretor é igual ao menos 2 e 0, certo? Então, a gente já pode escrever a nossa parametrização. A nossa parametrização será o ponto inicial, que é o ponto A, que é coordenadas 1 e 1, mais o vetor diretor, que é menos 2 e 0, vezes o parâmetro t. Fazendo a multiplicação aqui e a soma, a gente chega nessa expressãozinha para a nossa parametrização. Será 1 menos 2t e 1 no y aqui, certo? Componente em y aqui. E o nosso t vai variar de 0 até 1, certo? Será necessário também a gente derivar a nossa parametrização, certo? Porque a gente vai utilizar ali para reescrever a nossa integral de linha a partir dessa derivada aqui. Então vamos derivar a nossa parametrização. Derivada de 1, que é uma constante, é 0, menos 2t, a derivada de menos 2t é menos 2. E a derivada de 1 aqui é 0 também, certo? Então aqui a gente tem a nossa derivada da parametrização.
Agora a gente vai ter que montar o nosso campo vetorial. Nosso campo vetorial, a gente tem lá a expressão dele, que é menos y no x e x no y. Então a gente vai ter que fazer essas troquinhas aqui. Então a gente vai substituir aqui, ó, no nosso campo vetorial a nossa parametrização. Nossa parametrização no x é 1 menos 2t. Então a gente vai colocar 1 menos 2t aqui, a componente em y, e 1 aqui na componente x aqui, ó, só que aí vai ficar menos 1, certo? Então aqui a gente tem nosso campo vetorial, a gente pode reescrever nossa integral de linha sobre a curva AB, que é a primeira curvinha ali. Então será a integral de 0 até 1, já que o t varia de 0 até 1. E aqui a gente tem aquela expressão que a gente montou ali, a gente faz a substituição aqui, aquela expressão nossa da parametrização derivada que a gente também adiciona na expressão, vezes dt, certo? E a gente chega nessa expressão aqui, ó, integral de 0 até 1, de menos 1, 1 menos 2t, vezes menos 2, e 0 vezes dt. Certo? Fazendo a multiplicação aqui, a gente tem menos 1 vezes menos 2, mais 1 menos 2t vezes 0. Esse termo aqui a gente pode cortar, porque vai dar 0, e sobra somente esse termo à esquerda aqui. E dará o que? 2, certo? Menos 1 vezes menos 2 dá 2. dt. A gente pode passar o 2 para fora e fazer a integral aqui de dt, que será t, certo? E a gente vai aplicar agora então os nossos limites de integração. O primeiro limite 1 menos o segundo limite 0, certo? Então a gente vai ter que a nossa integral de linha sobre a curva AB será igual a 2, certo? Então é assim que vocês vão proceder para fazer os cálculos para as outras curvas, as curvas aqui EC e CA. Da mesma forma, vocês vão parametrizar, montar o campo vetorial, substituir, escrever aqui a nossa integral de linha e fazer essas continhas. Simples, né? Para responder a letra B e a letra C ali, vocês vão proceder da mesma forma. Aqui na letra B vocês vão aplicar o teorema de Green, certo? E na letra C, o que se pode concluir a respeito dos cálculos efetuados nas alternativas anteriores. Vocês vão fazer uma interpretaçãozinha sobre esses cálculos, certo? Caso vocês não consigam resolver, mesmo assim, essa letra A, ou que seja a letra B ou a letra C, vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui na direita deixei o QR Code, que leva direto para o nosso WhatsApp. E a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para vocês. Por hoje é só então, e até a próxima!